Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como nós fazemos nessas lives, né? Nós estamos estudando o capítulo 4 do livro primeiro sobre o princípio vital e hoje nós vamos conversar, né? Terminando uma parte do capítulo e vamos conversar sobre uma outra parte, né, a partir da questão 71 do Livro dos Espíritos. E a gente encerra esse capítulo 4, né, para que a gente possa encerrar, na verdade, o livro primeiro. Né? O livro primeiro ele vai da questão número 1 até a questão de número 75. Então, nós estamos já quase que encerrando o primeiro livro, quase não, encerraremos, creio eu que encerraremos hoje esse livro primeiro. Né? Nós já estudamos o livro terceiro, já estudamos o livro quarto e agora estamos estudando o livro primeiro. Né? O livro primeiro é o menor deles, né? Depois o livro quarto e o livro terceiro. E o livro segundo é o livro maior. Né? Vai da questão 76 até a questão 613. Né? Esse seria o livro segundo, né? De O Livro dos Espíritos. Então vamos seguir com o nosso estudo. Nós havíamos parado na questão 70, e aqui é um ligeiro comentário, né, que nós faremos com relação a essa questão 70, em que os espíritos, em que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o seguinte: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Aqui nós já estudamos a questão 68, né, que fala que a morte é a cessação dos órgãos físicos, cessação das forças físicas, diz aqui os espíritos nessa tradução, esgotamento dos órgãos. E aqui Kardec então pergunta como é que fica essa questão do princípio vital, né? Quando então cessa com a morte física, a morte do ser orgânico. Então eles dizem que o princípio vital retorna à massa, né? Ou seja, é aquela ideia que nós já estudamos do fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal do qual deriva o princípio vital. Então, cessado com a morte física, ou seja, o princípio vital, se ainda existe em alguma latência não o suficiente para manter o ser vivo, o ser orgânico vivo, ele volta à massa. E aqui Kardec faz um comentário, faz uma observação, que eu vou ler apenas os três últimos parágrafos da observação que Kardec faz. Ele diz: a quantidade, e aqui ele passa a chamar de fluido vital. Nós vínhamos tratando por princípio vital. Eu disse na última live que Kardec fala do princípio vital, e que só na observação, no comentário dele da questão 70, é que ele usa o termo fluido vital. Mas aqui a ideia do termo fluido vital é no sentido do princípio vital, não é um novo componente. Não. Aqui, fluido vital que Kardec utiliza é no sentido de princípio vital que nós já víamos estudando. Né? Aqui então Kardec diz: a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Aos que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros possuem apenas em quantidade suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e de certa forma superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, diz ele. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo
a quem o tenha em menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena separação, digressão, entre extinção da vida orgânica e o aspecto da vida, da encarnação. Aqui, quando eles dizem, da última frase, em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir, é no sentido de o tônus vital, o fluido vital em quantidade menor, ele pode comprometer a vida orgânica. Então, muitas vezes, esse restabelecimento do fluido vital prolonga a vida orgânica, mas nada além daquilo que está programado no processo encarnatório. Então, são duas coisas, eu não diria distintas, mas são duas óticas diferentes de se avaliar essa última frase aqui que Kardec coloca. Então, ele diz que a quantidade de fluido vital se esgota. Sim, ela vai se esgotando, principalmente quando abusamos dos nossos limites, digamos, físicos, quando abusamos da nossa saúde física, quando comprometemos o funcionamento do corpo, dos órgãos. Então isso faz com que o fluido vital vá se esgotando. É o que nós dissemos na última live, quando fizemos aquela comparação com o dínamo, lembram? Quando nós falamos aqui do alternador do veículo, né, do carregamento do alternador. Então, se há um estilo de vida que comprometa a saúde orgânica, que os órgãos estejam comprometidos, o fluido vital vai diminuindo. Então é preciso tonificar isso. Então por isso que eles dizem que a quantidade de fluido vital se esgota. Se esgota naturalmente também, se esgota pelo próprio funcionamento, como uma máquina que com o tempo de uso ela vai se desgastando, mesmo com as manutenções. Então é natural que com o passar do tempo, com o passar da idade, o corpo vá cada vez mais diminuindo o seu fluido vital, né? Diminuindo esse aspecto de fluido vital. E aí chega num ponto que o organismo não mais reproduz, não mais movimenta esse fluido vital. É a senectude, né? Ou seja, é o andar da idade. Agora, há também uma diminuição de fluido vital quando se abusa da saúde, quando se abusa das próprias resistências corporais. Então, há um comprometimento também do fluido vital. E aqui ele diz que pode comprometer a manutenção da vida, salvo se não renovar por absorção ou assimilação das substâncias que o contêm. Ou seja, quando nós nos alimentamos, os alimentos geram energia, geram fluido vital, né? A alimentação, a hidratação, todo o processo de cuidado com a vida orgânica vai permitindo uma fluência desse fluido, desse princípio vital, né? E aqui diz também que ele pode ser passado do indivíduo a outro, não no sentido de transfusão efetivamente, né? Não no sentido assim de transfusão, eu vou pegar um pedaço e fazer um enxerto de fluido vital. Não, não é assim que funciona. Essa cessão, ela pode se dar pelo passe, por exemplo, o passe magnético, né, como muitos gostam de chamar, quando é uma questão só do magnetismo humano, né? Então isso pode transferir, pode passar, e aquele que o transmite renova também, né, esse fluido vital, né? Então, quando há uma ação efetiva de uma magnetização, que nós podemos chamar só para fins didáticos, por favor, só para fins didáticos, podemos chamar de fluido animal, há uma certa perda naquele que doa, que depois ele recompõe. Mas quando há uma ação, por assim dizer, mista, aqui praticamente chamamos o passe, de passe, a ação espiritual ela pode auxiliar nessa retomada de fluido, nessa condição do fluido, do princípio, melhor dizendo, vital. Então, quando se faz o uso do passe, aquele que recebe pode aumentar a sua fluência vital, e aquele que recebe o passe, aquele que aplica o passe também recompõe
né, o seu fluido vital. A Xiomara diz o passe misto. Utilizam-se esse termo também, né? Utilizam-se esse termo também. A doação ectoplásmica. Então, todo esse processo é um processo de desgaste fluídico, né? De desgaste energético, melhor dizendo, mas também recomposição energética. Então é isso que Kardec está dizendo aqui nessa questão 70, quando ele faz essa observação, né, de que a quantidade não é a mesma em todos os seres vivos. E aqui nós temos que observar seres vivos. Seres vivos não é só o gênero humano. Seres vivos, o reino vegetal, o reino animal, os seres humanos, todos somos seres vivos, né? Então nós recuperamos esse fluido, Luiz aqui pergunta, Kardec explica, podemos absorver assimilando as substâncias que compõem esse fluido. A alimentação não é o nosso combustível energético, não nos dá a energia. Então, um processo de alimentação, o processo do cuidado com a saúde, os exercícios que movimentam o corpo, todo esse trabalho, né, a energia vinda do reino vegetal, né, aqui alguém coloca os florais, o Reiki, a Jane coloca, tudo isso são elementos que vai favorecendo essa reenergização, né, essa retomada, essa recomposição de princípio vital. Kardec aqui preferiu chamar de fluido vital. A questão da respiração, aqui também é colocado, né? André, ele diz aqui, né? A questão da oração, né? Nos fala a Tereza Cristina. Então são vários elementos, várias possibilidades que nós podemos como que reconstituir essa estrutura vital que nós precisamos. O que nós temos que ficar atento é o não abuso, porque com o tempo, o dia a dia do corpo, a alimentação, ela favorece todo o processo de transmissão de nutrientes no nosso organismo, nas células, isso revigora, e o próprio organismo vai revigorando o fluido vital com o próprio funcionamento dos órgãos. No exemplo que nós demos na última live, quando falamos aqui do dínamo, né, falamos aqui do alternador do veículo, ele mesmo se reabastece pelo próprio movimento, né? Então é esse o aspecto, né? O campo de sentimento, né? Como diz aqui a Lamia, desculpe, eu nunca pronunciei, eu sempre leio, mas nunca pronunciei seu nome. Lamia, não sei. Nada como amor, ela diz. É essa ideia, sim, de reconstituição, de recomposição, né? Então, é possível isso. É o que Kardec coloca aqui nessa observação da questão 70. Então, nós devemos observar bem isso, quem atua no campo do passe, né? no campo da transmissão de energias, né? Como Emmanuel dizia, que o passe é uma transmissão de energias psíquicas. Dona Joana de Ângeles dizia que o passe nada mais é do que a transmissão de amor, ou seja, forma simbólica, óbvio. Então são esses elementos diversos que nós podemos com eles, ou lidar com eles, utilizá-los e revigorar todo esse nosso processo orgânico, né? Todo esse nosso processo corporal. Por isso, quando se vai para a ideia do passe, né? Ou seja, a imposição de mãos, uma das técnicas, a imposição de mãos, há todo um... Lâmia, obrigado, Lâmia, desculpe, é porque eu nunca havia pronunciado o nome, só lido, desculpe. A Lâmia colocou aqui a questão do amor, né? E agora eu não vou errar mais, Lâmia. Então, esse aspecto que nós precisamos observar, né? Por isso estuda-se essa ideia dos fluidos, estuda-se a ideia não da anatomia nem da fisiologia, porque o passe não depende desses aspectos, mas estuda a ideia dos campos energéticos,
para saber justamente lidar. Daí, muitas vezes, estudar por uma estrutura dos campos energéticos, dos plexos, né? Alguns chamam por chakras. Então, são vários campos de estudos dessa energia vital, para movimentar essa energia vital, para reabastecer essa energia vital, para revigorar a energia vital. Então, é tudo nesse sentido, né? Tudo nesse aspecto, né? Que aqui Kardec trabalha. Então é muito bom, né? A gente avaliar isso, estudar isso, né? Para entender o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo quando impomos as mãos, por exemplo, quando nos colocamos para receber o passe, quando nos colocamos para servir no passe, né? E aí as outras ações em diversos outros campos, como foi citado aqui, o reiki e os florais, e a acupuntura e etc. Né? São todas, eu chamaria só didaticamente, são todas técnicas que lidam com essa energia vital, com esse princípio vital, com esse, se assim quiserem, fluido vital. Né? Então é essa a ideia, né? É essa a ideia. Né? Aqui a Núbia diz: o passo só pode ser dado numa casa espírita? Não necessariamente, não necessariamente. Né? Não necessariamente. O passe, por assim chamar, é a forma espírita de lidar com essa prática. E aí a casa espírita está devidamente preparada, mas não é necessariamente só na casa espírita. É muito comum esse exercício nas pessoas, nos locais onde elas se encontram, né? Então não obrigatoriamente, né? É a questão do atendimento ao necessitado, ir ao encontro de quem precisa, obviamente com todo o preparo para tanto, né? Bom, então é isso que Kardec trabalha aqui nessa questão 70 do Livro dos Espíritos, e depois ele segue, né, ainda dentro do estudo do princípio vital, ele segue com o estudo agora da inteligência e do instinto, né, inteligência e instinto. E depois, mais à frente, lá na lei de reprodução, na lei de conservação, ele vai trabalhar isso, na lei de destruição, acaba trabalhando a ideia de instinto novamente. Mas aqui é num aspecto mais de gênero, né? O instinto e inteligência. Não é no sentido inteligência advindo de um cérebro especificamente. Aqui diz a questão 71, então Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Olha a pergunta. A inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem: não, não. Pois as plantas vivem e não pensam. Olha que interessante. Não é o princípio vital que pensa. O princípio vital dá a vitalidade, a vida orgânica. Então ele diz: não, pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Então o princípio vital é ligado, ele é o elemento para a vida orgânica, para a manutenção da vida orgânica. Não tem a ver com o aspecto da inteligência. Então ele diz: não, pois as plantas vivem e não pensam e só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Então aqui os espíritos vão nos dizendo que o ser inteligente não é orgânico, a inteligência não é orgânica. Né? A inteligência não está no cérebro, o cérebro é o meio material para o exercício da inteligência, que é o espírito, que é um atributo do espírito. A inteligência não é um atributo da matéria, a inteligência é um atributo do espírito, e que para se manifestar depende da matéria. Ou seja, se há uma limitação na estrutura cerebral,
Não é o espírito que não tem a inteligência desenvolvida. Ele tem a inteligência. O que ele não consegue é exteriorizar essa inteligência em função da limitação corporal, da limitação, por assim dizer, orgânica. Então, esse é o aspecto. A inteligência, Luiz, é o atributo do espírito. Ele adquire, nós somos seres inteligentes, lembramos da questão 76, que já dissemos aqui outras vezes. É um adjetivo, né? Seres inteligentes da criação. Então é um atributo, dizem os espíritos. A inteligência é um atributo do espírito e não da matéria. Então não é não é a matéria que o cérebro mais ou menos inteligente. Pode ser a matéria mais ou menos desenvolvida e o espírito mais ou menos exterioriza a sua própria inteligência. É um ditado até, é uma fala muito comum dos espíritos, eles dizem, por melhor que seja o pianista, o som sempre será do piano. Então, se é um exímio pianista e o piano está desafinado, o som será desafinado, por mais ou por melhor que seja o pianista. Então, o que os espíritos querem mostrar é que a questão não é o espírito, a questão nesse caso é a exteriorização, ou seja, a estrutura material. Por isso eles dizem aqui, a inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência. Qual corpo? O reino vegetal não tem inteligência nenhuma. E tem vida. Tem vida. E diz, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Então, sem o cérebro, não há como manifestar a inteligência. Mas o cérebro não é o gerador da inteligência. O gerador da inteligência é o espírito, que exterioriza a sua inteligência por meio do órgão, por meio do cérebro. Né? E assim vai fluindo. Né? É esse o aspecto. Né? É um atributo do espírito. Então, o que Kardec coloca, né? Que a inteligência vai se desenvolvendo. E a inteligência, ele coloca na observação que ele faz dessa questão 71, a inteligência é que permite a tomada de consciência e a individualização. É interessante, observemos um animal. Ele é individualizado, mas ele não tem consciência que ele é individualizado. Tanto que se você colocar um espelho para o animal, ele não se reconhece. Ele sabe que existe um ser ali, mas ele não sabe que é ele. Ele não reconhece que é ele mesmo. Ele sabe que há um outro. Então percebe a individualização, mas não tem consciência da individualização. É esse o aspecto que os espíritos que Kardec coloca aqui para a inteligência, no sentido de consciência, né? De tomada de consciência. É o que nós vemos então na questão 76, quando dizem seres os espíritos, os espíritos serem os seres inteligentes da criação. Né? Tereza diz aqui que às vezes não se reconhece no espelho. Não, a gente se reconhece, a gente talvez não está querendo, mas se reconhece. Nós temos a inteligência, né? A consciência. Né? A gente olha no espelho e fala assim, eu sei que sou eu, mas eu gostaria que não fosse. É mais ou menos isso. Mas o animal, ele não consegue distinguir que é si. Ele não consegue nem fazer essa camuflagem, né, de saber que é ele e fazer de conta que não é, ou não gostar que fosse. Tem a individualização, mas não tem a consciência da individualização. Então é esse o aspecto da consciência. É isso que Kardec coloca aqui. Vejam a observação que ele faz, que é muito legal. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Consciência, veja, não é saber da individualidade, é consciência dela. Né? É esse o aspecto, o ser consciente é o reino nominal, é o espírito. Aí é a questão 76.
ir à frente, né? Por enquanto estamos aqui no E minúsculo de espírito, ou seja, estamos com os princípios ainda, né? Então é isso que os espíritos dizem a Kardec, que a inteligência não é atributo do corpo, a inteligência é atributo do espírito, não do corpo. E o corpo é o meio pelo qual a inteligência se exterioriza, se manifesta. É isso que Kardec coloca aqui, que os espíritos colocam aqui, né? Aqui diz, os minerais têm princípio vital? Não. É que nós já falamos isso na live passada, né? Os minerais, eles não têm princípio vital, porque o princípio vital é vida. Veja, princípio vital é a vitalidade. Então a vitalidade só nos seres orgânicos, né? Essa pergunta de Nanardes, né? Desculpa que fica emendado, essa pergunta aqui, Kardec faz uma observação antes da questão 60, ou seja, antes de uma introdução para a questão 60, ele explica o que é ser orgânico, o que é inorgânico. E depois ele vai explicar na questão 60 e 61 essa diferença, né? O princípio vital é o que dá a vitalidade, o que dá a vida aos seres orgânicos, né? Aqui a Kátia, ela disse, Simão, por isso explica as experiências do quase morte. Vamos lá, o EQM, né, Experiência Quase Morte, há um livro muito interessante, sugiro que se quiserem ler, chama Vida Depois da Vida, né? Acho que é assim que foi traduzido, Life After Life, né? Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody. E ele traz um estudo muito interessante, né? O Dr. Raymond Moody, ele traz um estudo muito interessante sobre essa ideia do princípio, da experiência quase morte. É um aspecto em que há vida orgânica, mas o espírito não abandonou o corpo. Não houve a desencarnação. Há algo que André Luiz chama no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz chama de descompensação vibratória. Descompensação vibratória. Então há um processo que Kardec chama no Livro dos Espíritos de estados de emancipação do espírito. Então é um estado em que o espírito está mais emancipado do corpo, mais do que o sono, né? E não desencarnado. Então ele ali tem, por isso a chamada EQM, experiência quase morte, continua a vida orgânica e a encarnação existindo, né? Sugiro que a leitura desse livro é muito interessante. Essa é um livro, por assim dizer, advindo de uma pesquisa, Dr. Raymond Moody, chama Vida Depois da Vida, né? Vale muito a pena ser lido, ok? Questão 72. Já que a 71 foi dito que a inteligência não advém do princípio vital, Kardec então pergunta qual é a fonte da inteligência. E os espíritos responderam, já o dissemos, a inteligência universal. Ele nos remete, essa resposta dos espíritos, nos remete à questão 23 e à questão 24 do Livro dos Espíritos. A questão 23 e a questão 24. Quando eles falam aqui a inteligência universal, eles nos levam lá para aquela ideia do princípio inteligente. Olhemos as questões 23 e 24. Aqui ele diz na questão 23, que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Veja, o princípio inteligente do universo. Espírito com E minúsculo. E depois a 24. O espírito é sinônimo de inteligência, ou seja, o espírito é sinônimo da inteligência. Eles dizem assim, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa, né? Então aqui eles explicam que a inteligência é o atributo. Então quando os espíritos dizem lá que a fonte da inteligência é a inteligência universal, nos remete a essa ideia, ao princípio inteligente. Lembra que nós falamos da questão 27? Né? O elemento inteligente do universo, o elemento material do universo, né? A Lâmia diz aqui, Simão, esse fluido vital vem do fluido cósmico universal. Exatamente, exatamente. É o que nós comentamos. Desculpe, Tereza já até havia respondido, desculpe. É justamente uma das manifestações. É o que está, Lâmia, é o que está na questão 27,
né? Quando aqui Kardec coloca assim na questão 27, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário, né? Então esse fluido universal é o elemento do qual deriva o princípio vital, né? E aqui então o que eles dizem na questão 72, que a fonte da inteligência é a inteligência universal, eles estão se referindo a esse ponto da questão 27, que fala dos elementos gerais do universo. E nos elementos gerais do universo, espírito, matéria, ou seja, o espírito como origem, matéria como origem. A Florisbela diz aqui, a questão 76 e 88 abordam também sobre esse tema. Sim, Florisbela, só que a partir da questão 76 não é mais o princípio inteligente, já é a individualização. Pode olhar que a questão 76, a pergunta é, que definição pode se dar dos espíritos, com E maiúsculo? E lá na 23 é, que é o espírito? Então na 76 é o momento da individualização desse princípio inteligente, né? E aí daí para frente está se estudando o espírito ser individualizado e consciente de si mesmo. Até a questão 75 está se estudando o espírito como um elemento geral do universo, como um elemento geral do universo, e não como um ser individualizado consciente de si mesmo, né? Então, essa é a diferença que existe entre a questão 23 e a questão 76 do Livro dos Espíritos, para duas perguntas muito semelhantes. Na questão 23, que é o espírito, na questão 76, que definição pode se dar dos espíritos. Quase que a mesma pergunta, mas são situações diferentes. Até a questão 75 está se estudando os elementos, estamos estudando, ou melhor, Kardec propôs o estudo dos elementos gerais do universo. E a partir da 76 são os seres individualizados, os espíritos como seres individualizados, né? É esse o aspecto a se colocar. Há duas questões, melhor dizendo, três questões do Livro dos Espíritos que vão explicar isso. Nós até podemos, talvez faça isso, não sei, eu tenho que ver se daria certo. São as questões 607, 607A, 607B. Essas três questões falam da transição do princípio inteligente para o ser inteligente. A individualização do princípio inteligente. Eu brinco que a questão 607A e 607B, essas duas questões, elas são as questões que ligam a 23 e a 76. Porque são justamente nesses dois pontos que se fala dessa individualização, nesses dois subitens, né, 607A, 607B, do Livro dos Espíritos, que vai explicar essa individualização do princípio inteligente, né? É um assunto árido, eu sei, um pouco até pesado, mas é interessante, é um assunto que fica claro quando a gente vai desdobrando, né, o assunto e percebendo esses aspectos, né? Então uma coisa é o elemento geral do universo chamado espírito, vamos dizer assim, numa linguagem mais didática, aliás não, mais didática não, totalmente didática, só isso. Uma matriz espiritual, matriz material. Há uma matriz para isso, né? Uma matriz. Então, aqui os espíritos chamam na questão 27 de elementos gerais do universo. Elementos gerais do universo, né? Ou seja, o elemento material do qual toda a matéria deriva. O elemento espiritual do qual toda a estrutura do espírito, ou os espíritos derivam, né? Então tudo que for de ordem espiritual tem a matriz, né, espiritual, o elemento espiritual. Tudo que é material tem a matriz, o elemento espiritual, material. O fluido cósmico universal seria esse elemento, né, essa matriz da matéria. O fluido inteligente, que Kardec utiliza esse termo, a matriz, né, o elemento geral da condição espiritual, certo? Então é só para a gente fechar o raciocínio, né? Depois na questão 73, eu não leio toda sequenciadamente, a 73, Kardec pergunta aos espíritos, o instinto é independente da inteligência? Uma coisa é instinto, outra coisa é inteligência?
Eles respondem, não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Olha que interessante. Olha que interessante. Nessa questão 73, hoje está tanto calor que eu estou falando e a água está sendo insuficiente. Está muito quente. A cidade onde eu moro é uma cidade naturalmente fria, fresca. É uma cidade que está a 1.100 metros de altitude, né? Então tem uma brisa gostosa, fresquinha. Mas esses últimos dias, como dizemos aqui em Minas, Senhora de Deus, está muito quente, né? E aí vai falando, vai secando a garganta e por mais que hidrate, não está sendo suficiente. Me desculpe. E aqui, por ser uma cidade fresca, ninguém tem o hábito de ter ar-condicionado na casa inteira, né? Ninguém tem esse hábito. E aí, com esse calor que está agora, todo mundo já repensou essa ideia. Eu creio que para o próximo ano, ou as próximas construções, todas pensarão em ar-condicionado. Porque aqui nunca se precisou disso, sempre foi uma brisa, sempre gostoso, a temperatura nunca passava de 30 graus. Mas vamos seguir, isso é outro assunto. Esse calor que está favorecendo é a gente diminuir o princípio vital, que vai estar quase que perdendo de tanto calor. Mas voltemos. O instinto é independente da inteligência, e aí eles dizem assim, não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência não racional. Olha, inteligência não racional. Então o que eles querem dizer com isso? A inteligência racional nós poderíamos chamar de consciência. É aquele detalhe, o que eu disse, o animal sabe da individualidade, mas não sabe que ele é ele. Entenderam? É meio confuso, mas ele não sabe que ele é ele. Tanto não sabe que ele é ele, que se olhar num espelho, ele não se reconhece. Ele reconhece um animal. Ou seja, ele sabe que há uma individualidade, mas não sabe que é ele. Né? Então, essa seria a inteligência irracional, completamente irracional. Agora, a racional é a que dá a tomada de consciência. E o instinto, ele não é racional. O instinto, ele é um reflexo. O instinto da sobrevivência, por exemplo. O instinto de sobrevivência. Né? Isso não é inteligência racional. Há um automatismo, né? O reflexo. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz que reflexo é uma esteira de hábitos. Veja, o reflexo é uma esteira de hábitos. Então isso é instintivo, quando se torna hábito. Como está se dirigindo, né? Com a pessoa que vai dirigir, vai aprender a dirigir, carro com câmbio mecânico, né? Quando ela vai aprender a dirigir, ela dirige de maneira racional, não é assim? Ela procura saber, olha, primeiro eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer aquilo, para eu engatar uma marcha eu preciso pisar na embreagem, tem que soltar devagar e acelerar simultaneamente, à medida que diminuo a embreagem eu aumento a aceleração, e aí na hora de passar a marcha ela fala, agora está na hora de passar, que atingiu tantas rotações, mas depois que a pessoa aprende, é instintivo, não é? Ela até diz assim, o carro pede a marcha, não é assim que a pessoa fala? É instintivo, já engata a marcha sem perceber e assim vai. Uma pessoa que está aprendendo a tocar um violão, para ela tocar o violão, quando ela vai olhar os ponteios, ela vai olhar os traços, ela vai mudar as posições olhando os traços. Ela não consegue fazer o sol, dó, ré, não consegue fazer se não olhar os traços. Com o tempo a pessoa vai pegando habilidade, reflexo, e aí toca mudando as posições sem olhar para o braço do violão, sem olhar para o traço. Ela já faz isso instintivamente. É isso que os espíritos querem dizer, que o instinto é uma espécie de inteligência não racional. A pessoa dedilha o violão sem olhar para o traço, sem olhar para o braço do violão, apenas dedilhando. E não olha para a corda que ela está dedilhando, ela simplesmente dedilha. Né? Isso é o instinto, é esse aspecto mais depurado. Né? E aqui a Lâmina, ela traz aqui o capítulo 11, né, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem lembrado, Lâmina, que diz, em sua origem o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido só tem sensações.
quando instruído e depurado, tem sentimentos. O aspecto do desenvolvimento evolutivo, né? Como Emmanuel nos coloca, né? A atração no mineral, a sensibilidade no vegetal, o instinto no animal e a razão, a consciência no hominal, né? É um termo que Emmanuel gostava de usar. Esse é o aspecto. Então, isso é que é o instinto. Por isso que eles dizem que é um tipo de inteligência. Né? Eu vou tocar o violão sem olhar para o braço, sem olhar para as cordas. Simplesmente cantando e tocando. Né? Muito mal no meu caso, mas é instintivo. Instintivo. Né? É isso que ele quer chamar, que eles chamam então de instinto. É aquilo que o goleiro faz. Né? O jogador chuta a bola para o gol. O goleiro pula ali por reflexo, pega um pênalti por reflexo, você fala, isso é reflexo. O que é o reflexo do goleiro? O que é o instinto do goleiro? Ele treinou muito isso, ele passou dias e dias treinando. E aí vai se condicionando e vira um reflexo. Né? Então é essa a ideia. Né? O instinto é esse saber sem saber que sabia. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos nesse sentido. É um modo automático, né, diz aqui a Ciomara. É um automatismo. Né? E aí, então, diz os Espíritos, é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm suas necessidades. A fome, a nossa fome, ela é instintiva. Em algumas pessoas ela é muito instintiva, né? Ou seja, tem muita fome. Mas ela é instintiva. Qual instinto? Instinto de sobrevivência. Então, é algo instintivo. Eu não vou dizer assim, não, agora daqui 1 hora eu vou querer ter fome. Não, agora eu não quero ter fome. Não é algo que eu quero e deixo de querer racionalmente. O meu organismo demanda, o meu organismo pede. É uma inteligência irracional, né? Por assim dizer. É como se nossas células tivessem inteligências, né? Que o nosso organismo tivesse cobrando. Isso é instintivo. E há o instinto das nossas aquisições, os aprendizados que nós já tivemos em diversas encarnações. Isso tudo vai ficando arquivado no nosso subconsciente, na nossa memória subconsciente, que André Luiz apresenta-nos lá no livro No Mundo Maior, né, No Mundo Maior, em que ele nos apresenta essa ideia das nossas aquisições ficarem no subconsciente reencarnatório e vem de vez em quando, vez outra, como fulcros, por um estímulo, eu tenho um estímulo e dou uma resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. É esse o aspecto, né? Instintivamente. É o subconsciente. Então nós temos um instinto, por assim dizer, da sobrevivência corporal, arraigado, um instinto pelas nossas aquisições anteriores, um instinto advindo dos nossos condicionamentos, dos nossos reflexos. É todo esse aspecto, por assim dizer. No animal é instintivo 100%. Né? Eu via hoje, ou ontem, acho que foi hoje ou ontem, um videozinho de uma jovem que tinha uma cachorrinha atrás e ela falava algumas palavras que a cachorrinha entendia, né? Palavras já fixadas. Né? Então ela dizia assim, eu já não me lembro mais, hoje eu vou passear, vou passear. E a cachorrinha que estava deitada no sofá atrás já levantou o olho assim com a palavra passear. Ela disse, não, eu vou sim, na casa da vovó. Ela já levantou o olho, como quem diz, esse negócio de casa da vovó é mais interessante. Depois ela disse assim, não, nós vamos à praia. Aí a cachorra já pulou no ombro dela. Né? É inteligência no sentido racional? Não, é a inteligência instintiva, pela repetição. A palavra vó lembra que tem comida, lembra que tem comida. A palavra praia lembra que tem passeio. E associa. É uma associação não racional, ela é instintiva, ela é por repetição, é uma associação. Né? Quem desenvolveu um bom estudo sobre essa ideia dos reflexos condicionados foi Pavlov, né? Tanto que são chamados reflexos condicionados de Pavlov. Né? Ele condicionou, por exemplo, os cachorros a comer. Né? Então o animal só come quando tem fome, não é como o nosso caso, né? Que a gente come por esporte, come por
por alegria, come por tristeza, come inclusive quando está com fome, né? Nós. Agora o animal ele come quando está com fome. Então Pavlov fez algumas experiências e ele então depois de alimentar, quando o cachorro ia alimentar, ele tocava uma sineta. Resumidamente, estou resumindo em minúscula explicação a experiência de Pavlov. Os cachorros, quando eles comiam, estavam com fome, iam comer, ele ficava tocando uma sineta, tocando uma sineta. Então o cachorro associou sineta a comida, sineta a comida. E depois ele fez a experiência, ele alimentou os cachorros, o cachorro já estava sem fome, já tinha deixado de comer, ele toca a sineta. Quando ele toca a sineta, os cachorros vêm correndo salivando, como se estivessem com fome novamente. Então ele foi mostrar a ideia dos reflexos condicionados. Então, são instintos. Opa, a sineta lembra a comida, lembra no sentido de associação. São esses aspectos. E nós também temos muitos reflexos condicionados. Né? As propagandas que nós assistimos, todas elas vão lá no campo instintivo nosso. No nosso campo de reflexo condicionado. As propagandas usam certas técnicas que são nada mais do que as sinetinhas de Pavlov. Né? São as sinetas de Pavlov que nos condicionam a consumir. Então, e aí Kardec diz, é a inteligência não racional. É o caso nosso, né? Quando temos os impulsos consumistas, né? Inteligência não racional, reflexo condicionado. Né? Aquela musicazinha me lembra uma marca, né? E aí eu vou lá para aquela marca e etc. Então, são esses elementos condicionados. Então, isso são instintos. Então, ele diz que não são apartados porque se associam. Né? E ele diz, o instinto é uma espécie de inteligência não racional, dizem os espíritos. Depois, na questão 75, e aqui a gente encerra o livro primeiro, pergunta-se, é correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Interessante, né? No primeiro momento. Olha, então quer dizer, quanto mais intelectualmente eu me desenvolvo, menos instinto eu tenho? É a pergunta. Vejamos a resposta. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Quanto mais evoluído, ele vai desprezando aqueles instintos, não vai precisando dele. Né? O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. O que estão dizendo aqui? Quanto mais evoluídos são os instintos também. Porque o instinto nada mais é do que o condicionamento, o instinto nada mais é do que o reflexo, não é isso que foi dito aqui? Então, num espírito evoluído, os reflexos também são evoluídos. Aí nós entendemos uma frase de Jesus bem legal. Quando Jesus diz assim, se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Isso não é racional. Não é assim, ele me bateu na face direita, então racionalmente eu preciso oferecer a outra, porque isso está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ou capítulo 5. Não. Quando tem a evolução, simplesmente não devolve o mal. É instintivo. É instintivo. O ser evoluído faz o bem por instinto. Ou seja, já condicionou-se a fazer o bem, já é da sua natureza fazer o bem. Então, fazer o bem já é instintivo. Tem pessoas que ajudam sem pensar, não é assim? Simplesmente estão ali prontas para ajudar. É quase que instintivo no sentido de reflexo, mas é um reflexo. Já ajudou tanto, já fez tanto bem que isso já introjetou e já é um instinto. Então, por isso que os espíritos dizem, o instinto existe sempre. O que nós temos que avaliar é que ele está atrelado ao nível evolutivo. Quanto menos evoluído, mais animalizado é o instinto. Quanto mais evoluído, mais sutil é o instinto, mais profundo é o instinto. Né? E aí é que a Marilda diz, Jesus, imaginemos os instintos de Jesus. O que seria instintivo nele, nós ainda estamos precisando aprender em livro. Né? A Lâmia coloca aqui as emoções, raiva, medo, alegria. Perfeito, perfeito. A raiva é uma reação instintiva. Ela é instintiva. Tanto que depois que a gente para e dá uma pensada, fala, pisei na bola. Ih, não devia ter feito. Ih, não devia ter falado. Né? É esse aspecto. Né? Então a gente
pode, por isso que eles dizem aqui, mas no evoluído o homem despreza aquilo que não é elevado. Então não é quanto mais evoluído, né, que aqui diz assim, crescem as intelectuais, diminuem as instintivas. Não, sublimam as instintivas, evoluem os instintos, porque sempre nós teremos os instintos. Nós vamos nos condicionando, nós vamos todos nos condicionando, só que nos condicionamos em níveis rasos ou em níveis altos, né? Tudo depende, ou em níveis profundos, se assim quiserem, tudo depende desse aspecto da nossa evolução. Quanto mais evoluído, mais evoluídos também os comportamentos instintivos. Os comportamentos instintivos, né? Gandhi, por exemplo, aqui a Flor Lisbela diz um negócio interessante. Gandhi, a não resistência, é uma ideia instintiva. A não violência, né? A ideia da desobediência civil, né, de Gandhi, ele trabalha de uma forma instintiva, a não violência, né? Ele diz, não adianta eu querer ser violento para combater a violência. Então, certa vez, dizem, atribuem a ele, que teria sido perguntado, Gandhi, você é contra a violência? Ele disse, não, eu não sou, eu sou a favor da não violência. Porque se eu for contra a violência, eu me torno violento para lutar contra ela. Então eu prefiro estar a favor da não violência. E isso passa a ser instintivo. Não é racional, não é no sentido de razão pura e simples. Porque a gente faz muito por razão, a gente diz assim, a partir de hoje eu não vou perder a paciência. Não, a partir de hoje não. A partir de hoje eu vou ouvir mais, vou falar menos, e tão logo eu acabo de falar isso, eu já estou perdendo a paciência. Porque não é isso, não é racional, não é eu dizer para mim, é algo que eu vou exercitando. Aí eu exercito a paciência aqui, a paciência ali, ali. Com o tempo de exercício, aquilo virou instintivo. E aí eu sou aquele ser paciente. Aquele ser, eu vou me transformar naquele ser ponderado. Você gosta de ouvir. Foi aprendendo a ouvir, foi sublimando, né, foi transformando a raiva em compreensão das condutas alheias. E assim vai fluindo naturalmente. Né? É esse o sentido que os espíritos dão a Kardec nessa questão 75, né? Que o instinto sempre existirá. A dificuldade nossa em mudar o jeito de ser é que nós queremos mudar por racionalidade e não por reflexo, e não por condicionamento. Nós temos que ir nos condicionando, condicionar no bem, condicionar na paciência, condicionar nisso, naquilo. Por isso que a gente está sempre, me permita a expressão, desculpe minha jocosidade, estamos sempre pisando no tomate, né? Estamos sempre pisando no tomate. Não estamos percebendo isso, porque queremos fazer uma mudança. Não, a partir de amanhã serei outra pessoa. O que acontece é que amanhã eu serei outra pessoa que é igual a mim mesmo. Porque não é assim que se faz o processo. É um processo gradativo. A gente erra menos, não erra, depois acerta. É um processo, é natural, é um processo. Temos assim, deslizes e vamos aprendendo. É um processo espiral, a gente vai à frente, volta um pouco, vai à frente, volta um pouco, mas o voltar é sempre um ponto à frente do último retorno. Faça uma espiral para vocês verem. Faça uma espiral no papel. Vocês perceberão que a espiral a gente vai lá à frente, volta, vai lá à frente e volta. Mas quando eu volto é no nível acima da volta anterior. Então é um processo. Daí numa encarnação, 2, 3, 4, 5, lá pela sexta, eu já estou começando a ficar menos impaciente. Até um ponto que eu fique paciente. É essa a lógica, né? Isso aqui é o desenvolvimento do instinto. Por isso que o instinto nunca desaparece, né? Dizem os espíritos. O instinto existe sempre, dizem eles aqui. Ok? Acho que deu uma ideia, né? E aqui a gente encerra, né, esse livro primeiro. Então nós já estudamos o livro terceiro, o livro quarto e o livro primeiro. E não estudamos o livro segundo. O livro segundo ele é um livro grande. Né? Por que eu comecei do livro terceiro? Porque eu estava nesse aspecto
de ficar em casa, né, sem as atividades, falar, vamos fazer o livro terceiro que vai dar tempo, né? Depois continuamos nesse aspecto ainda de recolhimento, sem muitas atividades externas, vamos para o livro terceiro, para o livro quarto, que aí vai dar tempo. E aí continuamos no processo e falamos, agora vamos para o livro primeiro, né? E eu já vi que estamos continuando no processo ainda de encontros presenciais mais escassos ainda. Então pode ser que eu me arrisque aqui a começar o livro segundo, né? Que é a parte maior do Livro dos Espíritos. O livro segundo vai da questão 76 à questão 613. Né? São várias questões. Então vamos seguindo, né? Vamos seguindo aqui. E eu vou da mesma forma, né? Estudando tópicos. Não vou, até expliquei para uma pessoa que mandou uma mensagem, eu não vou seguindo tópicos. Você saltou o tópico da criação. Não era o objeto de estudo. O raciocínio que nós estamos desenvolvendo não é ainda para esse assunto. Pode ser que ao estudar o livro terceiro, o livro segundo, desculpe, quando a gente chegar lá nas questões 590, por exemplo, que vai falar sobre reinos, a gente vem aqui na criação do livro primeiro. Então é isso que eu faço. Dependendo do assunto, eu vou buscando os tópicos. Aqui a Lâmia perguntou se o estudo do Livro dos Espíritos é só às quartas. Não. Esse estudo aqui do Livro dos Espíritos nós fazemos às quartas e aos domingos. Aos domingos às 10 horas. E às quartas fazemos às 20 horas. Né? Por enquanto, né? Pode ser que depois a gente mude a quarta-feira também. O domingo eu tenho conseguido manter, né? O último domingo não tivemos o estudo, porque eu tinha uma live que coincidiu com o horário, então não teve jeito. Mas esse estudo do Livro dos Espíritos nós fazemos às quartas às 20 horas e fazemos aos domingos às 10 horas, ok? Então nós vamos seguir a partir do próximo estudo, questão 76. Pode ser que antes da 76, pode ser, não estou garantindo, a gente analisa a questão 607A e B para dar uma ideia, né? Mas se não, a gente segue a partir da 76. Volto a dizer, não vou seguir sequenciadamente, vamos trabalhar o assunto. Pode ser que eu tenha que, ao trabalhar o assunto, eu precise ir lá no livro terceiro novamente, ou precise ir lá no livro primeiro novamente, como a gente sempre fez, tá certo? Bom, no mais, agradeço a vocês pela paciência. Eu achava que esse Livro dos Espíritos nós faríamos só o livro terceiro, tanto que quando terminou o livro terceiro eu me despedi, né? E aí depois acabou que nós seguimos, né? Então estou vendo que nós vamos acabar estudando o Livro dos Espíritos inteiro, né? E depois a gente vai estudar as introduções, né? As 16 introduções, as 9 conclusões, né? Porque o Livro dos Espíritos ele é assim, ele tem 16 introduções, tem 9 conclusões, né? Então a gente tem muita coisa para conversar, né? Ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, já estamos dando 60 minutos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a família de vocês. E no próximo domingo, se Deus quiser, 10 horas, nós estaremos, né, no estudo, continuaremos nosso estudo. Tá? Deus lhes pague pela paciência de vocês aqui comigo, pela presença. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E uma boa noite para todo mundo, um bom sono e que esse calor diminua. Muito obrigado mesmo, tá certo? E até domingo, se Deus quiser, na nossa live, né? Porque no Facebook e no Instagram eu sempre estou colocando as outras lives que eu faço a convite das diversas casas, né? Mas do nosso Livro dos Espíritos, se Deus quiser, domingo que vem, às 10 horas, ok? Boa noite a todos vocês, Deus abençoe a todos, Deus lhes pague e até domingo, se Deus quiser.